Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Dayate Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakam Shankha Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Om Anavasthitattvani chitta vikshepaste antarayaha. Namastê, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Yoga Sutras com a visão de Vedanta. Essa sessão 7 tem como nome Obstáculos e Soluções. E todos esses nomes, né, das sessões, essas divisões, foram dadas por estudiosos ao longo do tempo. No texto original não tem um nome, né, dizendo que de A a B, soluções e obstáculos. De A a B são tipos de Samadhi. Só que, através do tempo, esses estudiosos identificaram ali os tópicos principais e deram um nome, o que nos facilita. Assim, no capítulo 1, a gente tem várias sessões que podem ser estudadas independentemente, porém, a visão mais profunda vem quando a gente estuda o capítulo inteiro e o texto inteiro, que é o que estamos fazendo. Nessa sessão 7, tem algumas palavras que são mais marcadas, né? Que é Chitta Vikshepa, as distrações e a agitação da mente, e Antaraya, os obstáculos, os impedimentos ao longo da nossa jornada de yoga meditação, ao longo da nossa jornada de trabalho, ao longo da nossa jornada de vida. Porque esses obstáculos, eles são naturais, são previsíveis. E se o meu ideal de vida, que é para que eu esteja bem, é eliminar absolutamente todos esses obstáculos, esse bem-estar ele está sempre distante. Por mais que eu faça exercícios diariamente, mesmo assim, esse corpo aqui está propenso a uma doença. É verdade que a chance de ter uma doença de uma pessoa que se alimenta bem, de uma pessoa que dorme bem, de uma pessoa que se exercita bem é muito menor. Da mesma forma, é mais difícil para uma pessoa que tem a mente estável e habitualmente essa mesma mente é tranquila, dessa pessoa ficar perturbada, dessa pessoa ter uma crise emocional porque está com dificuldade de lidar com uma situação. A situação difícil vai surgir para mim, para você e para todas as pessoas. Só que a forma como a gente encara isso, a forma como a gente lida com a gente mesmo, isso muda muito.
E é nessa mudança, é com esse olhar no que a gente pode fazer, no que está mais na nossa mão, que Patanjali nos mostra um caminho. Um caminho que é muito prático. Que se fala em espiritualidade, para quem não conhece muito bem, pensa que é algo muitas vezes desconectado da vida. Eu preciso me dedicar somente à espiritualidade, porque a espiritualidade ela tem princípios que não se conectam com uma vida dentro de uma família, com uma vida produtiva, profissional, e a gente está vendo que isso não é verdadeiro. A espiritualidade, ela dá sim um foco, o lidar com a nossa experiência de sofrimento. E serão um bom negócio, porque lida com a nossa experiência de sofrimento, a fim de criar uma dissociação, seja usando o termo perturbação, porque uma pessoa perturbada está muito próximo do sofrimento e da dor. Uma pessoa agitada e inquieta está muito próximo da perturbação. Uma pessoa autocontrolada, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem foco, boa saúde, essa pessoa está distante, está protegida da perturbação. Não quer dizer que nunca possa se perturbar. Porém, a chance de se perturbar é muito menor. Olhando para esse preparo, Yoga Sutras de Patanjali é um texto que tem que fazer ao longo do processo da escuta. Se você quer entender sobre si mesmo, sobre Vedanta, o que você tem que fazer? Escutar. Escutar semanalmente, regularmente. Disciplina, que é a primeira sadhana. É a sua primeira prática espiritual, é escutar o ensinamento. E junto com essa escuta, passar por esse adhikara, para que você se torne um adhikari, uma pessoa qualificada, que tenha, como a gente falou, tranquilidade, foco, paciência, nível de desapego, não um desapego fruto de desinteresse, desapego fruto da compreensão, porque eu sei que esse mundo, ele é bom, ele tem coisas muito boas, coisas muito ruins. Porém, não é o mundo a fonte do meu bem-estar. O meu bem-estar vem do entendimento daquilo que eu sou, da minha própria atenção. E por alguns momentos ao longo da nossa semana, a gente para, senta e escuta um pouco sobre Vedanta, sobre essa tradição milenar. Bhranti Darshana é a visão errada. E a visão errada é algo curioso, porque a visão errada, ela leva para uma insistência convicta no erro. E por que é uma insistência? Porque a grande maioria das pessoas não sabe o ponto da visão que está errado. E a melhor forma de mostrar isso é através de exemplos. Um grupo de pessoas que a gente pode olhar, né, e que eu apelidei de pistoleiros espirituais. Por que pistoleiros espirituais? Porque a pessoa entra dentro do yoga e começa a confrontar os ensinamentos com uma outra tradição. Como, por exemplo, Seichonoe, que tem uma visão um pouco diferente, algumas práticas um pouco diferentes. Aí a pessoa começa a confrontar os ensinamentos com o budismo, com
o cristianismo com outras fica julgando e fazendo um estudo comparativo a todo instante. Se você ainda maior, pode expandir a tua visão da importância da própria tradição, da coerência. Ainda não adquiriu, não tem a firmeza do conhecimento. Esse tipo de atitude de ficar indo para todos os lados na superfície, ele tendencialmente pode perturbar. E é o que acontece, é o que já aconteceu. Da pessoa chegar numa aula de yoga e se tornar um ativista. Daqui a pouco questionando por que a forma de ensinar é dessa forma que a gente faz. Por que se canta o mantra no início da aula? Por que não excluir o sânscrito e não fazer tudo em português? Aí a pergunta que fica é: por Bhante Darshana não está com interesse real de se colocar em uma postura de aluno para receber esse conhecimento de uma pessoa. E sim tem um confronto de ideias que leva e, em alguns casos, essa pessoa pode se tornar um ativista. Um ativista de algo que essa pessoa não entende e ela já nega. Como é o caso do mantra. Tem vou dizer um grupo, né? Não vou dizer o nome, não vou citar o nome para não ficar na pessoalidade, mas o ponto é o Bhante Darshana, a visão errada, que criou o yoga ateu. E você pode ser ateu e adentrar na tradição, uma hora você vai ter acesso ao conhecimento de Ishvara e você vai refletir sobre isso. Só que aí a pessoa cria o yoga ateu e tem como um dos textos Yoga Sutras de Patanjali, que a gente viu há poucos sutras atrás, que uma das formas de você alcançar o samadhi, de se estabelecer na sua natureza, é através da entrega a Ishvara, a adoração, o reconhecimento daquele que tudo governa. Aí já tem um problema. Aí depois a tradição ela é colocada num saco, denominada seita. É uma seita perigosa. Os mantras são esotéricos, são místicos. Parte dessa seita, nada disso funciona. Então deixa eu te falar uma coisa. Para tua sorte, eu criei um novo yoga. Um yoga moderno, baseado em outras coisas que tira tudo isso. Ou seja, tira tudo que a pessoa não entende. Em vez da pessoa tentar entender, ela faz o quê? Ela nega. E o pior dessa negação e dessa rejeição é que hoje, com a internet, isso é passado para frente. Então, mantras que são basicamente orações, que fazem pedido, por exemplo, para a proteção das pessoas sábias, que os governantes possam governar bem um país, que haja chuvas para que os agricultores possam colher os alimentos, que a nossa mente possa sair de uma escuridão e possa ser levada para uma luz, que a gente possa reconhecer a nossa natureza como fonte de paz. A maioria dos mantras tem uma estrutura parecida com essa que foi citada. Aí a pessoa não tem o entendimento, em vez de tentar entender, essa pessoa entra numa energia oposta. Eu vou negar, eu vou me afastar, eu vou tentar diminuir aquilo que eu não entendo, porque se eu diminuo, eu cresço. Isso que muitas vezes a internet faz.
Antigamente se fazia assim. Até funcionou por um tempo, mas agora não funciona mais. Não se preocupe com isso, deixa eu te contar um segredo que poucas pessoas sabem. Eu fui que nem você, passei por muitas situações difíceis, mas descobri um método único, que é simples, que é fácil e rápido, sem esforço nenhum. E você vai alcançar o que você quer. Essa ideia está sendo incutida na mente das pessoas do simples, fácil e rápido e já está surtindo grande efeito na nossa sociedade. E vou passar um fato para vocês sobre isso. Aqui em Porto Alegre, numa faculdade que não tem só em Porto Alegre, uma faculdade muito renomada, o curso de engenharia elétrica acabou, porque não tem mais alunos qualificados e interessados a fazer um estudo desse nível de profundidade. O nível de atenção das pessoas cada vez diminui mais, porque o nível da mente de se absorver em algo é cada vez menor. E para tudo na vida que a gente vai se aprofundar, demanda um certo atrito, a gente gasta uma certa energia mental. Isso me faz lembrar o estudo do sânscrito. Vou pegar aqui o livrinho do canto e vou mostrar para vocês. Ó. Quando a gente vai aprender as primeiras vezes, sem mentira nenhuma, a gente estuda uns 5 minutos, uns 10 minutos. A pessoa não consegue estudar mais do que isso. Se a pessoa desistiu, não vai aprender. Agora, se a pessoa continuar nesse processo, a mente é como se fosse um músculo, o cérebro como se fosse um músculo, e ele vai ficando mais forte e vai tendo maior capacidade de absorção. Se isso se tornar uma verdade, que tudo é simples, fácil e rápido, a todo instante que a gente se deparar com algo que a gente não entende, em vez de tentar entender, compreender, e se o que for compreendido é importante, a gente vai tentar tomar para si esse conhecimento. O que significa tomar para si o conhecimento? O conhecimento está vivo na sua mente. Quando a gente fala assim, olha, a minha natureza não é afetada por nada. Existe uma separação entre o movimento da mente e aquilo que eu sou. Se num conflito você consegue levar a sua atenção para dentro e criar essa dissociação, não é que o problema não existe. O problema existe, está lá. Mas existe uma distância do problema para você. Como, por exemplo, estragou o seu carro. Por mais que seja ruim estragar o seu carro, ainda assim tem muita distância do seu carro para você. E facilmente dá para pensar no que fazer e resolver o problema, sem se perturbar. O conhecimento está firme. Agora sim, quando vem essa movimentação da vida, a gente se perde ainda na nossa visão. Existem muitos buracos. E mais do que os buracos, existe um valor habitual que deve ser construído. Porque até o estudo de Vedanta, a gente tem uma visão sobre si diferente, assim como a gente tem uma visão sobre o mundo diferente. É só lembrar da sessão de Ishvara Pranidhana. A gente olhava para o mundo de uma maneira. Depois de olhar para o mundo e entender pela lógica, pela experiência que o mundo é errado, a visão de que algo está errado, de que o mundo é burro, não tem mais espaço. Só que como a mente olhou para o mundo como algo, entre aspas, burro, incoerente, leva a que a sua visão possa ser ajustada e que enxergar o mundo como uma grande ordem. E se tem ordem, demanda conhecimento. E se demanda conhecimento, precisa vir de um ser consciente. Ishvara, aquele que tudo governa. Ishvara é uma realidade a ser conhecida e não uma ideia e mais um conceito teórico. Só que a gente caminhou até aqui
com uma visão. E agora, quando a gente escuta uma visão diferente que bate com a nossa experiência, que bate com a lógica, tem um tempo de um processo habitual para que a nossa mente possa se acordar e enxergar o mundo dessa maneira. Porque eu posso experienciar o mundo, essa ordem inteligente, como a gente fez e não vai voltar. Faz muito sentido, tem muita lógica isso. Eu escuto, vou passando por esse processo habitual e daqui a pouco a mente faz um giro. E depois desse giro, a mente não volta mais. Portanto, Bhranti é uma árvore cuja a sua semente é a ignorância. E como a pessoa não sabe que é ignorante sobre um determinado assunto, a chance dessa pessoa se tornar um ativista, negacionista, por assim dizer, como dei o exemplo do mantra, do yogateu, mas não questionando a pessoa que é ateu, não fazendo esse questionamento. O questionamento é de um ateu e pegar um livro como Yoga Sutras de Patanjali, que tem um sutra que diz o Ishvara Pranidhana. A entrega, a adoração de Ishvara vai te levar ao reconhecimento da tua própria natureza. Percebe que tem um conflito aí. E assim, Bhranti Darshana tornar um impedimento na vida dessa pessoa. Alabdha Bhumika. Vocês têm em mãos agora o transliterado do texto e é muito útil vocês terem em mãos para que vocês possam estar lendo junto, acompanhando junto o sutra e a linha de raciocínio do mestre Patanjali, que compilou o Yoga Sutras e que o meu papel é transmitir, fazendo comentários, apontando aqui algumas coisas que estão por detrás das palavras. Vocês vão ver que tem algumas palavras que a gente lê diferente do que está escrito. Aí vou dar um exemplo do português. Correndo, correr. Correr é o verbo no infinitivo, sem a conjugação. Correndo é o verbo correr no gerúndio, indicando, né, o resultado de uma ação, correndo. O sânscrito, ele tem essas mesmas mudanças, que a gente chama de declinação. A palavra passa por uma modificação dependendo da estrutura da frase, dependendo da estrutura do sutra, do verso. Então, quando a gente lê aqui, vocês vão ver que algumas palavras são lidas diferentes. Não está errado, é porque ela tem uma declinação, ela tem uma mudança. Alabdha Bhumika é não progredir, a estagnação. E a estagnação vai, em algum momento, levar a um desânimo, uma falta de vontade e possivelmente a dificuldade de manter o que você alcançou. Se você não estuda de maneira sistemática, vale tanto para Vedanta e vale para Yoga Meditação, é possível que você chegue a um ponto e vai parar. Como, por exemplo, a meditação, quando você chega ao momento que você adquiriu a tranquilidade, você tem uma habilidade para conduzir a sua mente até um silêncio. Ali acaba a meditação para a pessoa, mas a meditação ela é muito mais do que somente esse relaxamento, por assim dizer. Ela vai esse processo. E se a pessoa não entende o processo e fica repetindo até essa parte, é possível que em algum momento essa pessoa abandone. Ou se não abandone, a pessoa senta para meditar e mentalmente ela vai trabalhar, ela vai fazer outra coisa. Ela perdeu a motivação devido ao quê? A essa estagnação. Então, a Alabdha Bhumika
É a estagnação e o não progredir, seja em qualquer caminho. No caminho espiritual, no caminho profissional, no caminho de amadurecimento, nos caminhos da vida. O último, anavastitatva, é a instabilidade. E pode ser uma instabilidade mental ou uma instabilidade de vida. A instabilidade mental, a gente está vendo hoje boa parte da sociedade, as pessoas ansiosas, tensas, nervosas, inquietas, com dificuldade de se concentrar. Tudo isso são filhos dessa instabilidade da mente. O natural da mente é uma oscilação. Como oscilação? São horas está na... Você está me vendo, você está escutando um ensinamento, passa alguém perto de você, vai para essa pessoa, vem um pensamento, vai para esse pensamento, sente uma coceira embaixo do pé, vai para a coceira embaixo do pé e assim por diante. Então a mente, ela oscila entre os sentidos e entre os seus próprios pensamentos, memórias. Esse é o natural. Sem o treinamento, a mente vai perder dessa maneira. E a tendência que essa mente que oscila o tempo todo entre num caminho de agitação, que nada mais é essa a mente fica oscilando. Em um momento como esse, na aula de Vedanta, a pessoa se mexe o tempo todo na cadeira e a pessoa leva a mente para vários lugares que não é a própria aula. Quando isso acontece, isso é um reflexo de que a mente precisa de foco. Isso é o reflexo, o indicativo que a mente não tem foco. E essa mente que não tem foco, ela está aberta, ela está desprotegida a uma agitação. E a agitação é a porta para a perturbação. Como a gente falou no início, uma pessoa focada e tranquila pode ficar perturbada? Pode. Porém, dificilmente ficará, mesmo lidando com uma situação difícil. Uma pessoa agitada é uma pequena mudança no seu dia. Choveu hoje, a pessoa resmunga o dia inteiro. O marido e a esposa mudou, tomou uma decisão de algo que não vai mais fazer, ou decidiu a partir de agora fazer algo. Essa pessoa já vai ficar com uma dificuldade de lidar com aquilo ali. E a definição de estresse, e é interessante a gente entender essas definições, é uma dificuldade de se adaptar ao ambiente, à mudança, às pessoas. Somente isso. Então, essa pessoa com uma dificuldade de se adaptar ao ambiente se estressa. Um pouco de estresse é natural. Como quando a gente vai estudar algo profundo. A gente despende uma energia mental muito grande. Mas a mente, como um músculo, ela vai adquirindo força e a gente consegue ultrapassar essa barreira. A mente que não tem um treinamento, e esse sutra ele vai fazer o fechamento com os outros, essa sessão eu quero dizer, levando para a necessidade de treinar a nossa mente, para a capacidade de direcionar a atenção para algo, sem que a gente se distraia, criando uma dissociação entre o obstáculo, que é natural e previsível, todos esses obstáculos são previsíveis, porém, eu posso ter uma mente instável, sem me autocondenar e sem sofrer, o que pode me dificultar, como por exemplo, para dar uma aula como essa. Se eu estou com a minha mente voando demais, não é o meu caso, e estou preocupado com muitas coisas, isso pode tomar a minha atenção. Não é porque a minha mente está instável que necessariamente eu preciso me condenar, eu preciso infligir dor em mim mesmo e sofrer por causa disso. E esse é o grande ponto
dessa sessão e o grande ponto do trabalho de treinamento que a mente deve passar se você quer dissociar o obstáculo da dor. Então, anavastitatva, essa instabilidade, pode ser uma instabilidade mental ou uma instabilidade da própria vida. E todos nós estamos sujeitos a passar por algumas dessas dificuldades, por ter algum momento de estagnação na nossa jornada, em algum momento não tomar a melhor decisão e passar por uma certa apatia, ter uma dificuldade de manter aquilo que conseguiu alcançar. Esses obstáculos, eles são previsíveis. Porém, se a gente vai sofrer ou não por eles, é um outro processo, porque os obstáculos e as distrações, antaraya e chitta vikshepa, são dois termos separados que trabalham juntos, que estão um do ladinho do outro, mas que não são a mesma coisa. E é isso que a gente vai ver mais para frente. O Sutra 31. Aí vocês podem pegar o texto de vocês para ler junto, e o tradicional eu canto e vocês podem cantar comigo a segunda vez. Dukkha, dukkha, daurmanasya, daurmanasya, angame jayatva, angame jayatva, shwasa prashwasa, shwasa prashwasa, vikshepa sahabhuvaha, vikshepa sahabhuvaha, dukkha daurmanasyangame jayatva shwasa prashwasa. Aí existem outras métricas, essa aqui é a métrica que eu aprendi a cantar. Passar, habhuvaha, chitta, vikshepa sahabhuvaha. Companheiros dessas distrações, ou frutos dessas distrações, tem mais 4. E o ponto aqui é entender que esses 4, eles não são causa, eles são efeitos de uma causa que é mais sutil. Dukkha, a dor e o sofrimento. Ou seja, do nada, dor e sofrimento não surgem. Tem algo que desencadeia a dor e o sofrimento. Daurmanasya, desânimo e desespero. Do nada, uma pessoa não fica desesperada. Agora, uma pessoa com uma mente muito instável, que tem um compromisso muito importante, e na hora de executar, de cumprir a sua tarefa importante, a mente vai de um lado para o outro, e tudo que essa mente não faz é se concentrar na tarefa, essa pessoa está um passo do desespero. Um passo. Aí lembrei de uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, e essas experiências que eu conto, algumas histórias, não é porque eu sou uma pessoa vaidosa, orgulhosa, que quero ficar aqui falando de mim mesmo, mas é para criar um contexto para que vocês entendam esses fundamentos. Tem uma coisa que se chama Temazcal, que é a tenda do suor. O Temazcal, ele é feito por um xamã, e esse xamã, ele vai esquentar uma pedra vai ficar no fogo por muito e muito tempo. No interior dessa tenda, e ela não é muito alta, pelo menos a que eu fui não era muito alta, é feito um buraco no chão e posto a pedra ali, e a pedra muito quente.
As pessoas entram desse temazcal, a tenda é fechada e o xamã vai conduzindo essa experiência, no mínimo muito interessante. E ele vai largando um pouco de água com ervas em cima da pedra. E quando a água toca, o vapor diretamente sobe e a temperatura vai esquentando. E esquenta, esquenta, esquenta muito. Em todo momento que você faz o temazcal, você precisa estar completamente alerta. Porque no momento que você relaxa e diz assim, nossa, porque vem isso às vezes, nossa, estou muito bem, né? Aqui nessa pressão desse calor e a pessoa relaxa. A pessoa está um passo do pânico. Porque é tão quente que se tu respirar rápido, tu perde o controle rapidinho. Então a forma de se manter ali é focado, mantendo a sua autocondução, que no caso é uma respiração lenta, e largando um certo nível de controle, porque não é você que escolhe quanto tempo vai durar, qual é a intensidade do calor. A tua escolha é na tua autocondução de simplesmente manter a tranquilidade naquele ponto. E se acelerar a respiração, o desespero, ele está a um passo de você durante todo o tempo. E aí quando acaba a experiência, né, do temazcal, e o temazcal representa um útero, que é como se fosse um nascimento, e é assim que a pessoa sai, parece que tu nasceu de novo, depois de ter passado por essa experiência, tu também ganha uma confiança muito grande, porque por mais que tu tenha um autocontrole, tu consegue visualizar que o descontrole está muito perto. Tu consegue visualizar que a dor, ela está muito perto. Que a respiração rápida, ela está muito perto. E na realidade, isso é a própria vida. Tudo está muito perto. Então essas causas, que não são causas, são efeitos de uma causa. E aí nos mostra porque os mestres mantêm uma vida de disciplina para eliminar ou prevenir alguns problemas que podem causar problemas maiores ainda. E o desenvolvimento dessas capacidades são muito úteis para lidar com o dia a dia. Portanto, o desespero e o desânimo, para quem tem uma mente instável, está muito perto. Para quem tem uma mente focada e tranquila, está distante. Mas mesmo assim, é visível ainda. Então a gente começa a entender um caminho que nos protege. Porque a disciplina, se bem feita, ela é um caminho de proteção. E para quem é professor, professora, ensina alguma coisa, né, relacionada à espiritualidade, ou ensina alguma coisa, essas disciplinas devem ser feitas para que a pessoa se proteja com sinceridade, o que eu vou dizer agora, da energia dos outros. Porque as pessoas chegam e a gente não sabe o quanto essa pessoa se purificou, por assim dizer. Hoje não tem acontecido mais, mas muito aconteceu de pessoas buscarem o yoga sem uma outra alternativa, quando chegou no fundo do poço. Então a pessoa vem toda carregada e o professor precisa colocar uma linha, opa, essa perturbação é tua, fica contigo aí, eu vou te orientar, vou te ajudar, esse é o meu papel. Mas saiba que esse fardo é o teu fardo. Assim como um professor tem o fardo dele, as complexidades dele, e assim a gente vai caminhando. O processo de qualificação, todos devem passar. Agora, principalmente para quem ensina e tem esse contato com os outros, é muito necessário ter algumas disciplinas para criar esse distanciamento. Porque não pensa você que as pessoas chegam limpas. Na maioria das vezes a pessoa não chega limpa. Seja para fazer um estudo de Vedanta, ou seja para fazer uma aula de yoga e meditação. A pessoa tem algo ali dentro
que ela quer resolver e por isso ela vai para o yoga, meditação, para terapia, etc. E tá tudo bem. A pessoa pode chegar assim, mas esse é o papel. A pessoa precisa ter um certo distanciamento, porque se a perturbação do outro atinge, por exemplo, o professor depois acaba levando isso para as outras pessoas e não é justo para com as outras pessoas. Então a gente coloca uma linha. Angame Jayatva. Pagar. Pensando duas ou três vezes. Que tudo as aulas aqui presentes. Se apertar, a pessoa conseguir
Aquilo que a esses obstáculos. Você encara isso. Aqui estou mudando um pouquinho a ordem. E a gente vai, a ordem da direção da aula aqui para ficar melhor do entendimento. Então vamos lá, vamos ler o Sutra 32, que aí a gente faz a explicação em cima do Sutra 32 para a gente entender bem esse processo. Tat pratishedha artham ekatatva abhyasaha. Qual que é a solução dada para esses obstáculos? Olhando para os dois termos que a gente citou, a gente tem Chitta Vikshepa, as distrações da mente, a agitação da mente, e a gente tem Antaraya, que são esses 9 obstáculos mais 4, que foram citados nesses dois últimos sutras. Como é que a mente caminha para uma perturbação? Pegar o exemplo da ansiedade. Aí o obstáculo é a instabilidade mental. Isso é uma coisa muito convencional hoje em dia. A pessoa está aqui assistindo a aula. A pessoa está lá, faceira, se programou e tudo para assistir a aula. Quando a pessoa senta, ela começa a assistir uns 5 minutos, uns 10 minutos a aula. E ela, sabe, já começa a se mexer. Porque tem uma instabilidade mental. Então a inquietação do corpo, ela é algo que é consequência disso. Dessa inquietação do corpo, a pessoa começa a não prestar mais tanta atenção. E alguns pontos passam e no meio da aula a pessoa começa a pensar, será que eu tenho que escutar essa aula de novo? Ou será que está suficiente? Porque aí eu teria que fazer outra coisa. Aí a pessoa diz, não, peraí, eu estou assistindo a aula, isso depois. Daqui a pouco o celular está ali do lado. Aí a pessoa vem um pensamento. Olha, eu vou já mandar uma mensagem para o ciclano. Eu estou aqui na aula, já manda mensagem rapidinho. Aí a pessoa tira a sua atenção da aula, pega o celular, já manda mensagem. Aí o ciclano não responde. Ciclano não responde. Aí a pessoa no meio da aula, escutando aqui as coisas, tudo, começa a pensar, olha, não deveria ter mandado a mensagem para o ciclano, porque aqui eu estou assistindo aula, eu não estou conseguindo prestar atenção, o ciclano também não me respondeu. Será que o ciclano ficou chateado porque eu mandei mensagem essa hora? A respiração começa a acelerar. A cabeça está cheia de coisas, cheia de dúvidas, e tudo que a pessoa não faz bem é o que a pessoa se propôs a fazer, que é essa aula. Aí a aula que era para durar 1 hora, a aula dura 2 horas, porque a pessoa não conseguiu absorver o conhecimento. Depois que a aula termina, a pessoa começa a se questionar, porque a aula que era para durar 1 hora durou 2 horas e porque a pessoa não tem tempo para fazer as outras coisas.
É assim que a mente se perde. E é nesse questionamento, é nesses julgamentos, é nessas negações que a dor e o sofrimento, eles se instauram. Uma pessoa focada, ela tem pensamentos. Então não é os pensamentos que são o problema. Porque ao dar uma aula como essa, na posição de professor, é natural que em alguns momentos possa vir uma lembrança de algo não relacionado à aula. Qual é a atitude? Deixa passar. Não é o foco isso agora, isso vai ser resolvido depois. Isso é objetividade. Agora, se vem um pensamento, e nesse exato momento, a pessoa para tudo, vai, sei lá, escrever num caderno, vai pegar o celular para fazer as coisas. A pessoa não faz aquilo que ela se propôs a fazer. E se ela não faz aquilo que ela se propôs a fazer, quando ela está fazendo outra coisa, a mente está em outro lugar. Então, a instabilidade, ela pode estar presente até mesmo numa mente acostumada com o processo de meditação. Entretanto, a habilidade de lidar com isso vai mudar. O obstáculo é previsível. Pode acontecer com qualquer pessoa de você passar por um período, um dia, um tempo da mente instável. Só que o que vai causar o sofrimento não é o pensamento, mas o que vai ligar com a dor é a distração da mente. Porque quando você está trabalhando, você não está sofrendo, você está ali no trabalho, aí a pessoa para de trabalhar e a ideia de que vai faltar dinheiro para continuar, de que vai faltar determinada coisa, é o que acaba perturbando a pessoa. Então, mais do que fatos, o que perturba a mente das pessoas são as ideias. Porque o fato é concreto. Se você perder, perdeu. Você lida com a realidade, vai sentir tristeza por alguns dias e depois passa. Algumas pessoas que têm uma fragilidade maior podem entrar num processo de depressão. Mas não são todas as pessoas. E vai passar a vida que segue e muitas vezes a gente conclui. Olha, se não fosse essa questão ruim, eu não estaria aqui hoje onde eu estou. Então, o pensamento muda. A gente lida com o fato, a gente lida com a realidade e a gente segue em frente. Só que com a ideia, isso não acontece, porque não tem fato, não aconteceu. E a pessoa fica se julgando, e a pessoa fica se condenando, e a pessoa sofre por uma pré-ocupação, por uma ideia. Então, os pensamentos, de fato, eles não são os causadores diretos do sofrimento, mas essa associação com esses pensamentos, a gente vai chamar, para pegar o termo que Patanjali, essa distração da mente daquilo que você está fazendo para o obstáculo é o que vai tirar você daquilo que você está fazendo e vai levar você para esse processo subjetivo, esse processo dessa viagem mental que pode ou não te levar à perturbação ou ao sofrimento. Porque se você, dando um exemplo prático, ao longo dessa aula aqui, você está focado, você não ficou pensando se vai ter dinheiro para pagar uma determinada conta, se quando você chegar no seu trabalho você tem que fazer A, o B ou C. A mente não tem esse espaço agora. Você tem a organização da sua vida, objetividade. E você está aqui, entregue ao processo da aula. A pessoa vai fazer a sua meditação. A pessoa está entregue ao processo da meditação. A pessoa está com uma dor. Em vez da pessoa ficar resmungando, aí uma mancha no corpo. A ideia de que aquela mancha seja um câncer, ou seja algo mais sério, é o que vai causar a perturbação e o sofrimento na pessoa. Ninguém quer ter um câncer, quer ter uma doença dessas um pouco mais pesadas, mas no momento que cai a ficha,
lidar com a realidade é mais fácil do que ficar lidando com uma ideia subjetiva. Só que essa ideia subjetiva vai tomar conta da mente se a mente não tiver foco. Se a mente se distrai facilmente, a mente se associa a esses obstáculos. A mente para de fazer aquilo que é para ser feito, e a mente vai mergulhar em ideias, muitas vezes na pior das hipóteses que pode acontecer. Em alguns momentos, esse exercício de pensar o pior, ele é muito útil. As pessoas têm muito medo de perder o dinheiro e por isso que boa parte das pessoas são dominadas pelo dinheiro. Quem já trabalhou numa corporação sabe o que as pessoas aceitam por causa de dinheiro. Humilhações, controle, jogos emocionais, jogos de poder. Os jogos de poder estão muito relacionados ao dinheiro. É só a gente ver na política o que as pessoas aceitam fazer por causa de dinheiro. Agora, se você pensar na pior das hipóteses, o que seria você talvez perder boa parte da sua renda? Você teria que cortar algumas coisas, mas com o conhecimento que você tem, com o que você nutriu até agora. Talvez nutriu um bom relacionamento com os filhos, com o marido, com a esposa, você tem uma estrutura familiar. Isso você não vai perder, porque ninguém perde tudo ao mesmo tempo. E se você perde dinheiro devido a perder o trabalho, a partir de você vai ter mais tempo para pensar em outras coisas para fazer da sua vida. Nunca na vida a pessoa perde alguma coisa e não ganha outra. Aí me lembro de um documentário, né, de um rapaz assim, antigo, eu não lembro muito bem o nome, que caminha na espiritualidade, né? E ele teve um AVC já muito velho. E o documentário dizia, né, que ele fala, né, no documentário que interessantemente ele perdeu boa parte dos movimentos do corpo, mas ter perdido aquela parte dos movimentos levou ele para mais perto de Ishvara. Ele estava mais conectado do que nunca com Ishvara, com esse que tudo governa, com essa divindade interior. Óbvio que a gente nunca vai desejar ter um AVC, mas mesmo em uma situação tão complexa como a de um AVC, ainda assim teve um ganho para aquela pessoa, e esse foi um ganho, segundo ele, né, que eu não estou na pele dele, só estou replicando o que ele falou, ele teve um ganho no processo espiritual dele. Então, os obstáculos, eles não são exatamente o problema, porque eles vão surgir e a gente pode amenizar os obstáculos, como da doença, o exercício regular, o bom sono, a alimentação, a instabilidade da mente, a meditação. A meditação vai curar esse processo instável. E uma pessoa que tem uma mente focada, uma mente tranquila, ela está muito mais distante do desespero do que uma pessoa totalmente instável, com um corpo agitado, com uma respiração rápida. E isso vai te ajudar a se adaptar, a acomodar a realidade da vida. Portanto, existe sim um caminho para lidar com as experiências de sofrimento e de dor, sem que haja o sofrimento e dor, entendendo que essas experiências existem. Essas coisas, até certo ponto que foram citadas, elas são naturais. A gente, por exemplo, nutre a nossa visão, aquilo que a gente recebeu dos pais, aquilo que a gente aprendeu na escola e um pouquinho mais, é a nossa visão de mundo. Então, a gente tem buracos na nossa visão, que se a gente ir por um caminho da filosofia,
algumas formas de pensar não são tão coerentes, como a gente viu e vê na visão de Vedanta, de algumas coisas também não são tão coerentes. A gente está aberto à mudança, mas para estar aberto à mudança, a gente precisa ter uma fonte de conhecimento válida. Uma fonte de conhecimento que é autoridade. Porque senão fica difícil, né, a gente mudar a nossa perspectiva. Então Patanjali, ele está nos conduzindo por um outro caminho, um caminho muito interessante, que passa por um treinamento da nossa mente. A gente vai entrar no Sutra 32 na próxima aula, nos dando algo prático para ser feito, para que possamos criar a dissociação do obstáculo com a dor e a perturbação. Não quer dizer que os obstáculos não vão mais existir, mas existe uma ligação, um fio, que poucas pessoas prestam atenção nisso, que junta duas coisas que não são as mesmas, que é a agitação da mente e os obstáculos. E quando esses dois estão unidos, a agitação da mente e os obstáculos, aqui do lado, ó, nesse terceiro dedo, está a perturbação e a dor e o sofrimento. Quando esses dois são separados, a distração do obstáculo, esse terceiro, que é a perturbação e o sofrimento, ele se dissolve. E é nesse caminho que a gente vai seguir. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om. Namastê. Tchau.